Sejam bem-vindos a mais um webinar Azevedo Capacita, episódio 111. Hoje nós trouxemos esse tema aqui para o nosso webinar, né? Nesses 111 episódios aí, é a primeira vez, né, que a gente traz esse tema. Brand com propósito ou algo relacionado, né? Brand com propósito, como a gestão da marca impacta positivamente os hospitais filantrópicos. Para isso, a gente foi convidar o nosso amigo já há algum tempo, Paulo Razeira, que é estrategista de marcas filantrópicas há mais de 30 anos, especialista em branding, marketing e posicionamento, mostrando como a humanização da marca fortalece as equipes e gera resultados sustentáveis. Paulo, obrigado mais uma vez, né, pelo seu tempo dedicado aqui a esse nosso espaço, Azevedo Capacita. Eu vou deixar que você se apresente e fale um pouquinho mais, e assim a gente já pode começar. O Luiz também está com a gente hoje aqui. Vai dar um bom dia para todo mundo, mas eu vou jogar para o Luiz primeiro, Paulo, e depois você fala, para você já falar e já começar com a gente. Beleza. Bom dia, Lucas, bom dia, Paulo, bom dia a todos. Bom dia. Satisfação estar mais um dia aqui na quarta-feira com vocês. É um tema muito interessante, faz um tempo que eu conversava com o Paulo já, porque a gente que roda bastante os hospitais, a gente percebe que o pessoal olha muito pouco para isso e ainda tem uma cultura muito arraizada em alguns lugares. Muitos lugares, né, a gente sabe que tem uma cultura de se passar de se apegar no modelo de subfinanciamento, de uma coisa que nós somos pobres, nós precisamos de ajuda, por favor, me ajuda nessa linha, né? E, na verdade, a gente precisa entender o nosso posicionamento, o nosso trabalho que a gente faz na comunidade. A maioria dos hospitais hoje resolve o problema de saúde pública no local. É a fonte de resolução e isso tudo parte de como se posiciona, como eu acredito internamente para poder explicar lá fora. Eu sempre conversava isso com o Paulo, bastante. O Paulo dá assessoria aqui para a gente nas Azevedo também, e em outras empresas. A gente conversava como que pode a gente mudar uma cultura interna para poder passar para o mercado uma visão diferente, né? Então a gente conversou nessa linha de como que eu consigo transmitir para o ambiente que eu estou inserido uma imagem diferente daquilo que eles têm de mim, como que eu reposiciono e qual que é o benefício que eu tenho com isso. Então, um pouco dessa proposta, né? Eu não vi a, não vi a apresentação, estou falando aqui, viu, Paulo, mas não vi você apresentar tudo diferente, agora eu estou ferrado, mas você também está enrolado que eu vou fazer umas perguntas que vai ter que responder de qualquer jeito. Então, Tá bom. Eu te derrubo, você me derruba também, Luiz. Olha Tudo bem. lá, eu já aí já, avisei ele antes, viu? É Ele o isso. falou, não, pessoal eu já estou gosta, preparado. o pessoal gosta, viu, É de ver essas improviso. brincadeiras. Então, mas a proposta é ser um pouco disruptivo mesmo. Isso aqui a gente vai ficar. Eu sei que entrou um pessoal, fica gravado no YouTube. Essa palestra depois, bastante gente acaba assistindo depois. Mas a ideia é provocar um pouco mesmo uma visão diferente daquilo que a gente está acostumado, né? De sair da zona de conforto, vamos dar um ouvido para uma coisa diferente para ver se faz sentido, mas com provas de que acontece. Então, Paulo, sem mais delongas, passo a palavra para você. O show é seu. Fica à vontade, a casa é sua, viu? Legal. Obrigado, Luiz. Obrigado, Lucas. Obrigado a todos. Deixa eu compartilhar aqui e a gente já vai tocando. Apareceu aí? Opa, perfeito. Legal. Eu vou só complementar. Eu acho que tá correto, viu, Luiz? Aquela sua introdução tá correta. É bem o que a gente vai abordar mesmo. E, na verdade, tudo que a gente está trazendo aqui é uma visão prática, né? Porque quando a gente fala de branding, primeiro que essa palavra ela já gera um pouco de dúvida do que se trata exatamente, e eu vou mostrar um pouco sobre isso. Mas, na verdade, pode ficar parecendo que a gente está falando especificamente de marketing. Envolve marketing, mas não é apenas marketing. Vocês vão perceber que é algo mais amplo, mais relativo à gestão como um todo, de várias áreas. E tudo que eu vou trazer é um pouco de prática que fui adquirindo ao longo aí das últimas 3 décadas, atuando no dia a dia, tá? E aí dentro disso, até eu acho que é legal até para contextualizar, já começar contextualizando, num sentido de mostrar um pouco para vocês e explicar um pouco. Quando a gente fala branding, a gente está falando de marca, gestão de marca, né? E quando a gente está falando de gestão de marca,
Só para explicar que a gente não está falando apenas de logotipo, tá? Se a gente tem aqui 2 produtos que são idênticos, sem nenhuma diferença entre eles, mas o preço é diferente, eu acho que não tem nenhum doido que não vai optar por comprar o que tem o menor preço. Só que quando a gente faz umas mudanças aqui, altera o preço desse outro, ao invés de ir para baixo, muito para cima, só que a gente inclui um pequenino detalhe aqui de um jacaré, vocês vão concordar comigo que já não é mais 100% que vai comprar o produto que tem o menor preço. Muita gente vai comprar esse que tem o maior preço. E é esse mistério que a gente tenta mostrar um pouquinho, o nosso papo vai muito nessa linha, né? De tentar entender essa questão da diferença entre preço e valor. Até porque, para nós, assim, quando a gente fala de branding, a ideia é justamente fazer com que a sensação do valor seja maior do que o preço, né? Porque valor é sensação, é sentimento, é percepção, e preço é número, né? É matemático. Então a gente trabalha muito para fazer com que isso aconteça, gerar essa sensação positiva para a marca, para que as pessoas optem por colocar no carrinho, entre aspas, muitas vezes aquele produto que ele tem o maior preço. Mas é por quê? Porque para aquela pessoa a percepção de valor é maior, né? Então a gente trabalha muito para isso, para aumentar a percepção, a sensação, o sentimento de valor relativo àquela marca, para as pessoas optarem por ela, mesmo quando tenha outras opções de valor de preço mais baixo, tá? E aí dentro disso, quando a gente fala especificamente aqui de brand, o impacto de brand nos hospitais filantrópicos, eu vou colocar aqui só quatro tópicos aqui nessa abertura, só para explicar um pouquinho, assim. Quando a gente fala de reputação, né? Construção de reputação. Essa questão de confiança, né? Branding constrói essa confiança, gera essa sensação de reputação, credibilidade, e junto a todos os stakeholders que a gente fala, né? Pacientes, doadores, parceiros, comunidade, enfim, todo mundo que está direto ou indiretamente ligado à marca do hospital. Quando a gente fala de engajamento e diferenciação, o branding ajuda também, né, a fazer com que as pessoas identifiquem o valor, e essa comunidade que a gente vai impactar, muitas vezes, a gente até vai atrair fãs ou até mesmo advogados da marca, e com isso a gente vai aumentar também esse impacto. E quando a gente fala da equipe, atração e retenção de talentos, né, os profissionais da saúde, idealmente buscam não apenas remuneração, mas trabalharem num lugar onde faça sentido, tenha significado. Então, esse propósito é trabalhado também, eu vou falar um pouco sobre isso, e com isso, a gente trabalhando branding, marca, fortalecendo marca na cabeça da própria equipe, a tendência é a gente engajar cada vez mais e até mesmo aumentar a retenção, reduzir rotatividade, né? E por último aqui um tópico, né, de captação de recursos e sustentabilidade, né, para a instituição, marcas que tenham essa conexão forte da marca, que criem essa imagem forte para a marca, inspiram pessoas e com isso podem estimular doações ou parcerias que vão garantir aí a sustentabilidade da instituição. São 4 pontos só para contextualizar muito rapidamente aqui, especificamente de hospitais, mas assim, até sendo um pouco temático, né, a gente vai trabalhar muito em cima dos sintomas das marcas, tá? E dentro dos sintomas das marcas, são 4 tópicos que eu vou abordar, tá? O primeiro tópico, a primeira dor, tá? Onde dói? Cada hora fala uma coisa. Quando a marca não tem uma linguagem muito clara na cabeça das pessoas, na cabeça de todos os públicos internos ou externos aí, tá? E aí, quando a gente identifica isso, a primeira coisa que a gente recomenda é que seja trabalhado um posicionamento. Quando a gente fala posicionamento de marca, a gente está falando de diferenciar, fazer com que a marca da nossa instituição se diferencie da multidão de outras instituições ou de outras marcas que concorram direto ou indiretamente, compitam no mesmo segmento, ou até mesmo não sejam do mesmo segmento. Quando a gente fala numa lógica de doação, a gente não está concorrendo só com outros hospitais, a gente está concorrendo com qualquer outra instituição que tenha uma lógica também de estímulo de doação, de parcerias estratégicas. Então,
posicionamento de marca é justamente isso, a gente tirar a marca da multidão, fazer com que ela se destaque através de diferenciais que ela tenha, né? Quando a gente olha as grandes marcas, como que elas trabalham esse posicionamento ele é refletido numa frase, num slogan, numa tagline. Aqui tem alguns exemplos, né, de marcas nacionais ou internacionais, como elas gostam de se apresentar, né? Mas é importante entender o seguinte, não é apenas uma frase publicitária também, tá? Esse posicionamento, ele reflete realmente uma visão de como que a marca quer ser enxergada. E aí, se a gente olha esse último exemplo aqui do Red Bull, te dá asas, só para ficar nesse exemplo, tá? Red Bull trabalha o te dá asas de N maneiras diferentes. E é isso que a gente tem que pensar para as nossas instituições também. Esse posicionamento, idealmente, ele tem que ser refletido em uma frase, algo que seja memorável, fácil das pessoas identificarem, e a partir disso, assumir uma postura onde tudo que diz respeito à marca, tudo que diz respeito à instituição, a todas as pessoas que fazem parte dessa marca, tem que refletir isso, né? Então aqui, quando a gente olha a Red Bull, de N maneiras diferentes, ele dá asas para as pessoas, né? E não é só no marketing, tá? De novo, se você pegar a gestão de pessoas de Red Bull, eles também trabalham para dar asas para a equipe, sabe? Estimular a autonomia, a responsabilidade, desenvolvimento das pessoas, fazer com que as pessoas se desenvolvam cada vez mais ali dentro da empresa, da Red Bull. Enfim, eles olham para tudo. Tudo é te dar asas. Tudo é fazer com que as pessoas tenham essa sensação de empoderamento em todos os âmbitos e não apenas no marketing, tá? Eu vou falar bastante sobre isso. Não estamos falando apenas de marketing. É óbvio que marketing impacta bastante, é impactado bastante pelo branding. Eu costumo falar que o branding é um passinho anterior ao marketing, tá? É algo que você vai entender como que você vai ter esse posicionamento, o propósito, a essência da marca para que o marketing reverbere isso, né? Tanto internamente na empresa quanto externamente. Mas o fato é que tem que ter essa coerência de como que a marca está sendo trabalhada no longo prazo. E esse posicionamento nada mais é do que a gente escolher um espacinho no cérebro dos nossos públicos, o espaço que a gente quer ocupar. E ocupar esse espaço de uma maneira onde a gente não vai se preocupar com os outros espaços. Porque quando o Red Bull coloca aquele te dá asas, ele não está se preocupando com o que os concorrentes dele estão trabalhando de posicionamento. Quer dizer, não é que não está se preocupando, mas para eles assumem essa postura e deixa que as outras marcas, os outros concorrentes, trabalhem em outros posicionamentos e tudo bem, sabe? A gente não pode cair no erro de querer achar que o nosso posicionamento vai acertar todo mundo ao mesmo tempo. A gente tem que realmente fazer escolhas e posicionamento é isso. Abrir mão de outros posicionamentos para fazer com que o nosso posicionamento seja cada vez mais forte na cabeça das pessoas, tá? Então, na prática, é isso. Esse primeiro ponto de onde dói, né? Cada hora a marca fala uma coisa. O que tem de remédio? É criar e fortalecer o posicionamento da instituição. Isso que a gente sempre recomenda. E isso tem que ser trabalhado muito em longo prazo, tá? Não é uma campanha. Posicionamento não é uma campanha. Posicionamento é trabalhado longo prazo. É algo que a partir do momento que você assume aquele posicionamento, você pode fazer ações pontuais, mas você está sempre tendo aquilo como uma bússola, um guia de como que você vai se comunicar, tá? Aí a gente passa para a segunda dor, né? Muitas vezes, assim, aquela sensação de que a marca está prometendo uma coisa, mas na prática está entregando outra. Essa divergência entre a promessa e a entrega, né? E isso é muito sério, é algo que o branding trabalha também, para ter essa diminuição desse espaço, né? E quando a gente fala sobre isso, a gente está falando sobre equipe, principalmente sobre equipe. E a gente tem que entender que quando a gente fala de marcas, o que ajuda a construir as marcas são aí todos esses sentimentos, né, as aparências, as experiências geradas, as sensações, enfim, tudo que é feito de uma maneira positiva e gerando efeitos positivos e sensações positivas, está ajudando a construir a marca. Mas são exatamente as mesmas coisas que destrói as marcas quando não são bem feitas.
São as aparências, as experiências e as sensações, exatamente a mesma coisa. Então, a gente tem que tomar esse cuidado para que a equipe ela tem que estar alinhada com a maneira que a marca está sendo construída. As promessas que a marca faz através do marketing, através do endomarketing, através de toda essa comunicação, enfim, através dessas promessas que são feitas, a equipe tem que estar alinhada, a equipe tem que saber quais são essas promessas. Ela tem que estar consciente, ciente de como que a marca está sendo construída. Então, é primeiro da porta para dentro. Qualquer trabalho de branding é feito primeiro com a equipe toda. A equipe tem que estar alinhada, antenada, sabendo para onde a marca está indo. Então, essa é a importância de você ter todo o time remando para o mesmo lado, né? E com toda a visão e os valores do hospital sendo essa guia de para onde a marca vai e a equipe consciente disso, sabendo disso. E aí, a gente fica muito mais tranquilo de fazer a comunicação, né? De fazer a mensagem chegar da porta para fora, para os clientes, potenciais clientes, pacientes, comunidade, sociedade, enfim, todos que estão do lado de fora da instituição vão receber uma mensagem que, quando eles acreditarem naquela mensagem e entrarem em contato com a marca, forem até a instituição ou entrar no site, enfim, qualquer maneira que ela entre em contato com a marca, se ela receber aquilo que a gente está prometendo, ok, missão cumprida e a marca está sendo construída e não destruída. Então, esse é um ponto que a gente coloca também. Essa questão de prometer uma coisa e entregar outra, remédio para isso. A equipe precisa estar envolvida, precisa saber para onde a marca está indo, precisa ter também treinamentos constantes, porque não adianta falar uma vez, tá? Não adianta assim, fizemos aqui um evento interno, ou passamos um memorando, mandamos por e-mail, e todo mundo está sabendo o que a marca está fazendo. Não basta. Isso é algo constante, cíclico, as pessoas se esquecem, nós nos esquecemos daquilo que a gente ouviu semana passada, então a gente precisa ficar repetindo o tempo inteiro para que esteja alinhado, tá? Então essa questão da equipe é importantíssimo trabalhar alinhado. Outra dor aqui, quando a marca ela é muito confundida com outras marcas, não tem uma imagem muito clara. Deixa eu mostrar aqui um videozinho, espero que o áudio esteja bom. Espera aí. Deu para ouvir? Sim. Eu vou continuar esse comercial de 30 segundos aqui, tá? Mas eu só quis parar aqui porque, olha, deu, sei lá, uns 5 segundos. Geralmente, quando eu mostro esse comercial nesses primeiros 5 segundos, muita gente já mata e já sabe qual é essa marca aqui, tá? Não vou perguntar para vocês, mas assim, isso já aconteceu inúmeras vezes que eu faço esse exercício aqui. Deixa eu continuar o filme, daqui a pouco eu volto para falar, quer ver? Ele é o banco de maior solidez financeira e a marca mais valiosa do país. É o banco do uso consciente do crédito. Aquele que cresce ouvindo seus clientes, melhorando sempre para merecer você. É isso que faz dele um banco inconfundível. Não precisa nem dizer. Você sabe muito bem qual é o banco feito para você. É interessante de a gente analisar um pouco sobre isso aqui, né? Qual é a mágica que faz com que talvez muitos de vocês, talvez a maioria ou talvez todos, bate o olho e fala, caramba, isso é Itaú. Mas por que é Itaú? Como é que sabe que é Itaú se o comercial que eu acabei de mostrar para vocês não fala Itaú em nenhum momento, só fala banco e não mostra o logotipo de Itaú? Agora você imagina o Itaú, a confiança que ele tem na própria marca, de ele investir milhões e milhões para colocar no ar, em rede nacional, aquele comercial. Ele foi para o ar há 18 anos atrás, tá? E é interessante até, uma vez eu fiz essa experiência e uma pessoa de uma empresa com 19 anos falou, mas isso aí é Itaú. Falei, como é que você sabe, sendo que esse comercial é quase da sua idade, né? Mas, de qualquer maneira, o Itaú foi fazendo essa construção na nossa cabeça de uma maneira consistente e insistente ao longo de décadas para fazer com que a gente não confundisse. E você vê, tanto que essa campanha que eles lançaram lá atrás se chamava justamente isso, inconfundível. E eles mostravam isso. Eu não preciso nem falar quem eu sou, você sabe quem eu sou.
você sabe que eu sou aquele banco que te ajuda quando você precisa, estou sempre do seu lado, e etc. Sem falar a marca deles, sem falar o nome deles. Então, a gente tem que pensar um pouco nessa lógica, sabe? O que faz com que o Itaú, por exemplo, tenha essa segurança de que as pessoas vão identificar, mesmo sem ele falar quem é e sem mostrar o logotipo deles. E mais, como que nós podemos fazer isso nas nossas instituições? De que maneira que a gente pode fazer essa construção de branding para que as pessoas, através de multissensorial, né, seja através do auditivo, do olfativo, muitas vezes, do visual, enfim, do sonoro, enfim, tudo que a gente está percebendo, faça com que a gente lembre da marca. Como que a gente pode fazer isso nas nossas instituições? Óbvio que tem que ter uma frequência, tem que ter uma continuidade, tem que ter uma repetição, mas tem que repetir com coerência também. Tem que saber o que vai repetir, né? A questão de paleta de cores, o tipo de letra, os grafismos, essa assinatura sonora, enfim. Cada um de nós, nas nossas instituições, tem que pensar um pouco sobre isso. Se você pegar esse comercial que tá, esse anúncio que está na tela aqui, tentar colocar um logotipo do Banco do Brasil, tá querendo me enganar? Eu sei que não é Banco do Brasil, o que é Itaú isso aqui? Faça esse exercício com os posts da sua instituição. Tira o logotipo seu e coloca o logotipo de uma outra marca qualquer e vê se ainda continua fazendo sentido como sendo da sua marca. Porque se não fizer, se confundir, é sinal de que precisa ser mais trabalhada essa insistência para que a marca seja trabalhada no longo prazo para ser identificada. É claro que eu não estou dizendo que vocês vão precisar gastar os milhões e milhões de dólares que o Itaú gasta para fazer isso ficar na cabeça de todo mundo, mas é linha de raciocínio, sabe? Pensem nisso. Pensem como fazer com que a marca de vocês tenha elementos que façam com que as pessoas identifiquem mesmo sem olhar o seu nome, sem olhar o seu logotipo, tá? Porque isso é uma coisa importante. E essa continuidade de campanhas, continuidade de posts, por exemplo, ajudam a fazer com que as pessoas conectem uma campanha com a outra, um post com o outro, um anúncio com o outro, tá? Isso é muito importante, que acaba gerando economia mesmo. Você vai gastar menos dinheiro para as pessoas identificarem e dar retorno para a sua marca, tá? Então, nessa dor aqui, a base é encontrar e construir uma identidade que seja exclusiva, impactante e inesquecível. Não é pouca coisa, né? Exclusivo, impactante e inesquecível é tudo. Mas eu acho que tem que ser uma meta de que as marcas de cada um de vocês sejam trabalhados com essa lógica para que ao longo do tempo seja reconhecida, tá? E aí eu passo para um último tópico, que é um tópico que é a base dessa nossa conversa aqui, tá? Dessa dor de não é muito clara a razão de existir. O que eu quero dizer com isso? Se muitas vezes a gente não tem essa clareza de para que serve a nossa empresa, a nossa instituição, a nossa marca, esse lugar onde eu trabalho, esse lugar aqui que eu dou o meu sangue, minha vida para fazer isso aqui acontecer, se não tem uma clareza muito grande sobre qual é esse propósito, qual é essa razão de existir, vocês podem ter certeza que alguma coisa vai ficar faltando, tá? Nesse processo de construção de marca. Porque assim, se a gente pegar, de novo, exemplos de outras marcas, tá? Só para ficar fácil de identificar. Se a gente pega uma Harley Davidson aqui e fala, Harley Davidson vende motos. Será que Harley Davidson vende motos? Porque a marca Harley Davidson não é só vender motos, sabe? Eles vendem um sentimento, uma percepção, uma sensação também. Se vocês pegarem o tipo de anúncio que Harley Davidson faz, eles têm todos uma pegada que é para estimular aquela sensação de ar livre, de rebeldia. Parece que você faz parte de uma gangue que está na estrada com o vento na cara, enfim. Então, isso é uma sensação que eles realmente querem passar. Porque, na prática, a Harley Davidson não vende apenas motos, eles vendem liberdade e rebeldia através das motos. Então, é pensar que, se a gente faz essa mesma analogia com as nossas instituições, o que a gente vende? O que o nosso hospital vende? Ele entrega, ele promete? Será que é exame, consulta, internação, cirurgia? Sei lá, é isso que a gente vende?
Ou será que é o resultado disso, é o benefício que a gente entrega para as pessoas? Porque na prática, assim, se a gente pegar o que as pessoas compram, pode ser um objeto qualquer aqui, um gancho de parede. Legal, mas vamos entender que quando a pessoa compra um gancho de parede, ela não quer um gancho de parede. Ela quer o resultado daquilo, ela quer o benefício que aquilo vai gerar para ela. Então, o que a pessoa realmente está levando para casa é algo que vai viabilizar com que ela atinja o benefício que ela quer para o ambiente dela, né? Ela quer ter essas sensações aqui, um ambiente aconchegante, qualidade de vida, prazer, acolhimento e, em geral, sempre o que as pessoas querem quando estão comprando alguma coisa, quando estão adquirindo alguma coisa, é uma vida melhor. Quer melhorar um pouco a vida dela através daquela aquisição, tá? Então, a gente pensando nisso, a gente não pode ficar vendendo produto o tempo inteiro. Não pode ficar vendendo gancho de parede. Temos que vender o benefício. Não podemos vender a característica o tempo inteiro. Ficar só falando, aqui a gente tem tantos leitos, aqui a gente tem tantas pessoas, aqui a gente tem tantos anos de história. Claro que isso é importante e não é desprezado e tem que ser utilizado, mas não pode ser só isso. Tem que ser isso, característica, junto com benefício, junto com aquilo que vocês realmente entregam, de que maneira que vocês melhoram a vida das pessoas, geram valor para as pessoas. Branding é isso. Branding é juntar benefício, que é sensação, é emoção, com característica, que é racional. Então, aquilo que você vê com aquilo que você sente. Branding é isso. Branding não é só o racional. Branding é muito mais a percepção do que a razão. E a gente trabalhando dessa maneira, a gente entende que quando o branding é bem trabalhado também, a gente está falando não é de usar as pessoas, os consumidores, os pacientes, os clientes, para resolver os problemas da marca. É exatamente o contrário. A gente tem que ter uma postura para que entenda que essa construção de marca, o branding, é usar a marca para resolver o problema das pessoas. Quando a gente vai nessa lógica, aí sim a marca está sendo construída. Aí sim a gente está gerando percepções positivas na cabeça das pessoas. E aí sim o branding vai funcionar. E muitas vezes vai gerar até aquele efeito do Itaú, de que as pessoas reconheçam sua marca, tenham sensações positivas, tenham aquela simpatia. Pode ser que ela vai usar, sei lá, daqui a 10 anos o serviço que você oferece. Mas quando ela for usar, ela vai lembrar da sua marca e não do seu concorrente, ou não, enfim, de outros competidores, né? Então, essa é a lógica de construção de marca, é sempre pensar a longo prazo. E quando a gente fala área de saúde, inclusive, eu fico até mais confortável de falar, a minha esposa é enfermeira, tá? E assim, quando a gente pensa, imagina casado recentemente, e aí, como é que foi seu dia? Aí eu chegava e falava assim, nossa, meu dia foi péssimo, cheio de problema, um monte de cliente acontecendo isso, aquilo, e a equipe acontecendo isso, aquilo e tarará. Aí, quando a minha esposa falava quais eram os desafios da rotina dela, no dia a dia, né, de uma instituição de saúde, porque ela trabalhou em oncologia, em centro cirúrgico, em UTI, enfim, rotinas pesadas, né? Então, aí eu comecei a entender um pouco melhor essa lógica aqui, né? E fica mais fácil de explicar para vocês. Assim, vocês trabalham numa área onde essa questão do propósito já está intrinsecamente ligado à área de vocês. Vocês trabalham numa área que fica até fácil de entender, das pessoas entenderem como vocês geram valor para as pessoas, como vocês melhoram o mundo e a vida das pessoas. Mas, mesmo assim, precisa falar. Porque eu tinha essa sensação aqui de quando eu parecia, nossa, que ridículo eu achar que eu tenho problemas, né? Quando eu estou comparando o meu dia com o dia da minha esposa aqui. Porque o dia de vocês estão resolvendo tanto problema o tempo inteiro, que basta falar que as pessoas vão se conectar com isso, com esse propósito. E quando a gente fala de propósito, na verdade a gente fala de propósito desde quando era criança, né? Essa brincadeira foi sem querer, foi nada, foi de propósito. Propósito é exatamente isso. Propósito é quase que o contrário do sem querer, sabe? Propósito é algo que tem que ser trabalhado de maneira intencional, consciente e dentro da sua estratégia. Não é deixar acontecer propósito. Propósito tem que ser trabalhado, tem que ser construído milimetricamente, tem que ser pensado, sabe? É parte de estratégia isso.
E como eu falei, não é só estratégia de marketing, tá? É uma estratégia de gestão. Envolve área comercial, envolve área de marketing, envolve área, sei lá, de atendimento, envolve área de gestão de pessoas, envolve operações, envolve todas as áreas quando é bem feito, tá? E aí essa questão do propósito é como se fosse uma bússola, uma estrela guia que mostra para onde a gente vai correr, para onde a gente vai remar, para onde a gente vai caminhar dentro do dia a dia da empresa. E, de novo, não pode ser só marketing, tá? Tem que ser uma pauta permanente da gestão. Tem que envolver absolutamente todas as áreas. E quando envolve todas as áreas, a mágica acontece. Aí a sua marca vai estar cada vez mais forte, cada vez mais gerando as sensações que as pessoas vão reconhecer a sua marca como sendo um valor igual do jacarezinho da Lacoste que eu mostrei lá no começo, sabe? Onde, mesmo que tenha outras opções, vai preferir a sua marca. Isso é branding, é fazer com que as pessoas prefiram a nossa opção, mesmo quando tem várias outras opções na mesa, tá? E aí tem muitos ganhos quando isso acontece, né? Se a gente olhar essa lógica, né, de empresas humanizadas, com marcas inspiradoras e lideranças conscientes, né? É um trio que não tem erro, sabe? Quando a gente tem essa construção sendo feita no dia a dia, sabe, dessa humanização, as marcas sendo construídas para inspirarem, né, para fazer com que as pessoas se movimentem naquela direção que a gente está indicando. E as lideranças, as pessoas, os gestores, vocês, com essa consciência de como que está sendo construído isso no dia a dia, isso vai gerar muitos benefícios, tá? Por exemplo, até essa sensação de confiança e profissionalismo ajuda, inclusive, a atrair verbas públicas, sabe? Quando você tem aí político da sua região, poxa, eu vejo que essa instituição aqui trabalha tão bem, me dá uma sensação tão boa de como é que ela está construindo o dia a dia dela, sabe? Através do marketing, da comunicação que está sendo bem feito, bem construído ali no dia a dia, isso gera um efeito positivo que vai muito além daquilo que é a característica, aquilo que está acontecendo realmente no dia a dia. Ele gera uma percepção que chega antes dessa análise de será que ele entrega ou não entrega o que está prometendo aqui? É óbvio que a gente tem que entregar o que está prometendo para não causar frustração. Mas essa imagem que a gente está construindo chega antes da pessoa utilizar o nosso serviço. Então, a importância de a gente entender que quando a gente está fazendo isso de uma maneira coerente, consistente e insistente ao longo do tempo, a gente está atraindo esse monte de coisas boas aí, sabe? E aí é dessa maneira que a gente acredita que o branding tem que ser construído. Falando em coisas boas, tem mais um videozinho que eu queria mostrar para vocês aqui. Presta atenção nisso aqui, depois a gente fala. Quer ver? Ó? Olha só, num podcast do Simon Sinek, falamos várias vezes dele aqui, né? Ele estava entrevistando um cantor. E aí esse cantor contou para ele assim, cara, um dia eu parei no Starbucks, né? E era drive-thru, nos Estados Unidos tem esse negócio, né? Drive-thru do Starbucks, fui pegar um café, aí eu pensei assim, ó, vou pagar para a mulher que tá vindo atrás. Viu que era uma mulher vindo atrás? Vou pagar para ela. Chegou no caixa, falou, ó, cobra o meu, cobra da mulher de trás. Pagou para a mulher de trás e falou assim, ó, você fala para ela, o cara da frente pagou e ele disse que você é amada. Era isso, né? Aí ele falou assim pro Simon Sinek, cara, eu saí, eu nem sei quem é a mulher, eu não vi entregando, mas eu saí com uma adrenalina, cara, feliz da vida. Aí o Simon Sinek parou ele e falou assim, cara, deixa eu te explicar o que estava acontecendo. Pesquisadores descobriram que quando você faz um ato de serviço desinteressado, ou seja, você não está esperando nada em troca, não é uma troca. Quando você faz um ato de serviço desinteressado, é liberado ocitocina no seu corpo. Para quem não sabe, a ocitocina é o hormônio que é liberado no corpo da mulher no parto. Por que ela apaixona pela criança? Momento de dor e ela apaixona pela criança na hora? Porque tem uma descarga de ocitocina nela na hora. Esse hormônio do parto é liberado no nosso corpo quando alguém faz um ato de serviço desinteressado. Sem esperar nada em troca. Sem esperar nada em troca. Aí ele falou assim, só que a pesquisa foi além. Eles descobriram que quem recebe o ato de serviço recebe uma descarga de ocitocina. E aí eles foram além, eles descobriram que quem assiste o ato de serviço desinteressado tem uma descarga de ocitocina. Ou seja, a mulher do caixa saiu se sentindo melhor,
a pessoa que recebeu estava se sentindo melhor e quem fez? deu estava se sentindo melhor que todo mundo. E aí esse menino contou que ele perdeu a mãe muito cedo, assim, jovem, assim, né? Fazia já uns 10 anos que a mãe tinha morrido. E ele falou que um dia ele estava cantando numa cidade, né? E aí ele estava hospedado num hotel, e aí ele foi tomar café da manhã no hotel, e entrou 3 mulheres, e aquelas mulheres lembravam a mãe dele. Ele se lembrava da mãe dele, não sei por, ele falou assim, não sei porquê, quando eu bati o olho, me lembrei da minha mãe, e bateu uma saudade, falei, poxa, como eu queria tomar um café, minha mãe, pagar um café para minha mãe. E aí me veio um pensamento, sua mãe morreu, não está mais aqui, mas as 3 estão, paga para elas um café, ué. Ele ficou meio acanhado, não sei se eu vou, tal. Aí tomou coragem, levantou e foi. Aí ele chegou lá, falou assim para as mulheres, né, me perdoa, incomodar, tal, mas, cara, quando vocês entraram, eu lembrei da minha mãe. Faz uns 10 anos que minha mãe morreu e me deu uma saudade, vontade de tomar um café com ela. Será que eu poderia pagar o café de vocês? Aí ele disse que uma delas levantou, andou assim, deu a volta na mesa, andou, parou na frente dele e falou assim, o meu filho morreu semana passada e ele tinha exatamente a sua idade. Abraçou ele e os dois ficaram chorando no meio do restaurante. Du, o que você está experimentando agora? Uma descarga de ocitocina. Tô nisso mesmo. Você está ocitocinado agora. Eu tô com uma descarga de ocitocina e cada pessoa que está aqui nessa live está com uma descarga de ocitocina. Por quê? Porque a gente foi feito para servir. Isso é cura. Cara, você está no momento de depressão, depressivo, num quadro, você está ansioso, você quer saber como melhorar? Serve alguém. Ocitocina. Certamente muitos de vocês aí já ouviram falar. E é contagioso, né? Vocês viram a história que ele contou? Tanto quem doou, quanto quem recebeu, quanto quem só estava olhando, os 3 tiveram essa descarga de ocitocina. E é interessante isso quando a gente pensa, né? Vocês que estão aí nesse mundo, né, por exemplo, tanto de saúde quanto de filantropia, esses gestos de doação, né, e as pessoas recebendo esses gestos de doação, isso acontece rotineiramente, né, no dia a dia. E é legal quando a gente começa a entender um pouco essa lógica, que isso precisa ser dito, precisa ser trabalhado, precisa ser utilizado na construção da marca. É claro que tem maneiras de fazer isso, tá? Mas o fato é que quando a gente utiliza adequadamente o poder dessa ocitocina, né, através daquilo que a gente está fazendo, como ele comentou ali, um ato desinteressado, fazendo o bem para as pessoas, resolvendo problemas para as pessoas, naqueles momentos que são super críticos da vida delas, enfim, gerando essas sensações boas para as pessoas, a gente está aumentando esse vínculo, bem-estar, felicidade, generosidade e fidelidade. Olha só como são coisas maravilhosas para marcas, né? A gente tem mais vínculo com marca, a gente tem mais felicidade, bem-estar, sensações boas com a marca, a gente ter fidelidade com a marca, a gente ser fiel àquela marca. Tudo isso são efeitos que são maravilhosos para branding, né? E vocês atuam numa área onde isso acontece com digamos, uma facilidade ou uma recorrência maior, né? Então é questão de a gente, de novo, naquela lógica de que propósito é algo que tem que ser intencional, tem que ser estratégico, tem que ser consciente. É a gente tomar essa consciência, né, de que as marcas de vocês, sendo trabalhadas, né, com essa visão de gerar essas sensações positivas, mostrar que vocês estão ajudando, estão resolvendo problemas, estão salvando vidas, estão fazendo com que o futuro das pessoas seja melhor e com isso o mundo seja melhor, sabendo contar essa história, é uma história muito poderosa, sabe? Então, pensar em como fazer isso no dia a dia, pensar em como utilizar esses cases, muitas vezes, para fazer isso se multiplicar ali no dia a dia. Eu tenho... Isso aqui, por exemplo, é um case que a gente trabalhou, hospital, chama Centrinho aqui em Bauru, né? Hospital de reabilitação de anomalias craniofaciais, onde essa lógica de mostrar benefício para as pessoas
Isso foi bastante explorado. Então, por exemplo, isso aqui é um vídeo que foi feito. Claro, está aqui só alguns quadros, né? Não vou clicar aqui para mostrar, porque é um vídeo longo e tal. Depois até eu posso, se vocês quiserem, eu posso mandar o link para vocês verem, mas é um vídeo de cuidados do pós-operatório, ou seja, é aquele cuidado, sabe, em todos os momentos, depois que já terminou a cirurgia, sabe, e muitas vezes a mãe, né, ou o acompanhante ali, está sendo tanta emoção envolvida, às vezes o médico ou a enfermeira está explicando como que tem que ser o cuidado daquele pós-operatório e a pessoa não consegue nem prestar atenção, né? Porque ela está preocupada com um monte de outras coisas. Então, um vídeo desse que é apresentado logo após a cirurgia, antes da pessoa ir embora, é entregue para a pessoa, muitas vezes num DVD na época, ou manda um link do YouTube, enfim. É maneira de você estimular até essa lógica do pós-venda, sabe? Que é também muito importante para as marcas, de entender como que a gente pode gerar essas sensações positivas em todos os momentos, e toda essa jornada do nosso cliente, do nosso paciente, né, com a nossa marca, né? No pré, no durante e no pós-atendimento, né? Então, é um exemplo. Tem outro exemplo aqui que também eu gosto muito de citar, porque esse aqui a gente desenvolveu toda uma lógica que tem a ver com posicionamento, tem a ver com a questão de criar uma imagem exclusiva, com vários sentimentos ali envolvidos e tal, mas é um Instituto do Câncer, onde a gente desenvolveu toda uma visão do que a gente chama de DNA da marca, né, que é trabalhar a essência da marca, a gente identificou a essência da marca, transformou isso em 8 pilares, e esses 8 pilares, eles, a partir do momento que eles foram validados, aprovados pela diretoria, eles foram apresentados para toda a equipe e são apresentados recorrentemente para a equipe, virou quadro para ser colocado lá nos principais pontos onde a equipe passa, enfim. Isso é trabalhado frequentemente, de uma maneira dinâmica, para fazer com que todo mundo entenda o que a marca é, o que ela significa e como ela está sendo trabalhada. Aquilo que eu falei de a equipe tem que ser a primeira a ser impactada, né? E o fato é, toda postagem que é feita, todo material de comunicação que é feito por essa instituição de saúde, a partir de então, é feita sempre para fortalecer 2 ou no máximo 3 desses 8 pilares, porque não adianta também querer fazer com que o post fale de 8 benefícios ao mesmo tempo, que vira uma paçoca, né? Mas o fato virou um guia de como que a marca vai ser trabalhada no longo prazo. Então é muito legal de entender essa lógica. É claro que eu trouxe aqui muito rapidamente, só para entender um pouquinho, né, como que isso acaba impactando. Não trouxe aqui os pilares todos, porque também é um material que eu não podia mostrar abertamente tudo que foi feito ali, obviamente, tem uma questão de sigilo de alguns pontos da estratégia, mas eu quis mostrar isso, alguns pontos só para vocês entenderem, que a partir do momento que vocês tenham, na marca de vocês, na instituição de vocês identificarem realmente quais são esses pilares da marca, a essência da marca, o espírito da marca, e transformar isso em um documento para ser compartilhado internamente com todo mundo que vai fazer a comunicação de vocês, por exemplo, todas as agências de vocês, agência digital, designers, enfim, todo mundo que direto ou indiretamente vai ajudar a construir essa marca, vai estar seguindo sempre a mesma direção. Vai fazer com que essa construção seja muito coerente no longo prazo. Então, isso é um exemplo de como a gente recomenda também que seja feito. A gente chama isso, é uma ferramenta que a gente desenvolveu, na verdade, DNA da marca e dialeto da marca, mas a lógica é essa, de vocês entenderem na marca de vocês qual é essa essência, transformar em documento e trabalhar esse documento no longo prazo, tá? Mas o fato tem N vantagens, né, de você ter essa marca humanizada, esse trabalho onde esses benefícios são mostrados, né? O propósito está iluminando toda a construção, todo o caminho que a marca está seguindo. Isso é bom negócio, isso gera lucro, tá? Propósito bom é aquele que gera lucro, é aquele que faz com que os negócios aconteçam. E esse lucro ele pode vir em forma de muitas maneiras diferentes, não é só lucro financeiro, né? Esse resultado financeiro. Admiração da comunidade local, de toda a sociedade, reconhecimento dos parceiros todos, dos fornecedores, a equipe orgulhosa, sabe? Com orgulho de andar com o crachá, com o uniforme,
porque tem prazer de trabalhar naquela empresa, naquela instituição, naquela marca, e a equipe fica mais produtiva e motivada também. Os clientes, os pacientes, todos os que são atendidos, ficam mais satisfeitos, ficam fidelizados, e os gestores, vocês, os líderes, ficam mais realizados e felizes também, porque tem essa sensação muito positiva de que estão trabalhando em uma marca que faz sentido e que se conecta com o propósito de vocês também. Então, esse é o ponto que eu queria mostrar sobre essa questão de propósito, né? Então, se a marca não é muito clara, essa questão da razão de existir, mostra como melhora o mundo e a vida das pessoas. A construção é essa, tá? Branding é isso. Então, esses 4 pontos aí, além desse remédio aqui, mostrar como melhora o mundo, a vida das pessoas, aquele primeiro remédio, né, de criar e fortalecer o seu posicionamento, o outro propósito, o outro remédio de ter uma identidade exclusiva, impactante e inesquecível. E esse remédio aqui de mostrar como melhora o mundo e a vida das pessoas, é claro que eu podia ficar falando de brand aqui o dia inteiro, tem muitos outros pontos, mas esses 4 pontos que eu quis trazer, que eles se conectam muito fortemente à realidade de vocês, da marca de vocês, e se vocês tiverem essa consciência, essa iniciativa e essa estratégia de fazer isso acontecer, vocês podem ter certeza que vocês vão ter muitos bons resultados, tá? E até, assim, esse mantra que a gente usa aqui, né? Marcas de sucesso, para uma marca ser considerada uma marca de sucesso, ela tem que mudar para melhor a vida das pessoas. Quem são essas pessoas? Vocês, os pacientes, toda a equipe, todos os parceiros, a sociedade, a comunidade, todo mundo tem que ajudar a melhorar a vida de todo mundo. Isso é uma marca de sucesso. Então, construam uma marca de sucesso, tá? Aqui fica esse QR Code ali, se vocês lerem esse QR Code, vocês vão cair num grupo, um grupo fechado, que é só vocês baterem na porta lá que eu abro para vocês entrarem nesse grupo. É um grupo onde uma vez por semana, geralmente, é colocado algum conteúdo parecido com esse que eu estou mostrando aqui, tá? Sobre marcas, sobre negócios, sobre branding, sobre marketing, mas sempre com essa lógica de construção de marca a longo prazo. Então, fiquem à vontade se vocês quiserem, leiam esse QR Code aí, que vão ser bem-vindos nesse grupo fechado lá, tá? E aí ficam meus contatos também. Lucas, estou à disposição. Luiz, manda no meu peito aí as dúvidas e me tirar da zona de conforto, vamos ver. É isso, muito bom. Eu vou entrar no grupo aqui, ó, que eu não faço parte do grupo aqui, ó. Tô entrando agora. Entra aí, Lucas, que depois eu libero lá. Fechou. Bom, tem aqui Guma fez Guma Guedes, ou Guma, né? Guma Guedes, perfeito, sinto exatamente isso quando acompanho alguns atendimentos da instituição ao qual trabalho, falando da ocitocina, você estava citando lá antes. É muito forte isso, né? E o Marcos Andrade, lá de Piracicaba, Santa Casa de Piracicaba, qual é o percentual ideal que uma instituição deve alocar para investimento em marketing e brand? Tem muitas variáveis nesse assunto, viu? Na verdade, assim, na prática, tem que olhar a questão da sustentabilidade. Óbvio que você tem modelos diferentes, né? A questão da monetização da instituição, né? De onde vem, quanto daquilo é fixo, quanto daquilo é variável, quanto depende de verbas de governo, quanto depende de outros tipos de doações, enfim, tem um monte de variáveis aí, mas na prática é matemático, tá? Eu não consigo te entregar exatamente uma porcentagem, mas é matemática. A lógica da matemática é a seguinte: você tem que alocar uma verba que seja proporcional a faturamento, de modo que aquele investimento em marketing, comunicação, branding, etc., vai ajudar a aumentar esse faturamento. Aumentando esse faturamento, você vai ter, se você mantiver essa porcentagem, um dinheiro um pouquinho maior no mês seguinte. E com um dinheirinho um pouco maior, você vai aumentar ainda mais o faturamento no outro mês. E vai virando um ciclo positivo, tá? Agora, a porcentagem exata não existe uma resposta única, tá? Tem muitas variáveis que tem que encontrar, mas na prática eu posso dizer para você o seguinte: a gente tem aqui clientes, tanto clientes que não exatamente da área da saúde, mas em geral, tá? Tem cliente que fatura 50 mil por mês
e tem cliente que no ano passado faturou 1 bilhão e 600 mil, 1 bilhão e 600 milhões no ano. Então, é óbvio que o investimento de marketing para esse cliente, para essa marca que fatura 50 mil reais, é óbvio que não vai ser o mesmo investimento de uma outra marca que fatura 1 bilhão e 600. E, na verdade, se você fizer esse investimento de uma empresa, de uma marca pequena, para essa empresa gigante, se você fizer esse investimento muito pequeno, irrelevante, você vai estar jogando dinheiro fora. E se você colocar muito dinheiro desproporcional nessa empresa que é pequena, você pode quebrar essa empresa em um mês. Então, você tem que encontrar o equilíbrio, tá? Não tem uma resposta única. A lógica é essa. Tem que ser o suficiente para alavancar resultado. E o resultado alavancando, ele vai aumentar a sua verba de marketing e vai virar um círculo virtuoso e muito positivo. Essa é a lógica, tá? Tá certo. Mais alguém? Eu tô vendo aqui. O Jackson acabou. O Jackson ele ia falar uma coisa para mim que ia fazer uma pergunta, mas ele acabou entrando em uma outra reunião. Disse que volta daqui a pouco. Você tirou minha Mais alguém? câmera. Pode colocar. Aciona de novo. Consigo, cara. Você tirou, eu Bloqueei você? É nada. bloqueou. Deu bloco. Vamos lá. Mas, Ô, ô, desculpa Paulo, aí. assim, eu acho que o grande desafio que o pessoal tem, você falou uma coisa no começo que eu acho bem importante, né? Você tem que ser, não é como ter concorrente, mas você tem que ser aquela preferenciada, aquela escolhida, né? No caso de uma doação, de uma situação assim. E é bom eu ver que o Marcos está participando aí, que o Marcos ele faz um trabalho diferente. Então, a gente tem, acredito que a gente tem realidade diferente aqui no público hoje. O Marcos é um amigo nosso, ele faz um trabalho direto com a classe política, direto em Brasília, direto na Assembleia Legislativa. Se for esse o Marcos que eu estou pensando, né? Que não abriu a câmera aí, né, Lucas? É verdade, né? É porque ele é Eu tímido não também. achei. É verdade, eu não lembrei que era o Marcos, realmente. Então, Senão eu tinha é falado porque ele é também. tímido. Olha lá, É eu mesmo. nada. É ele mesmo, então tá bom. O Marcos ele faz um trabalho que é mais institucional, então ele vende uma coisa que às vezes o plantio dele é mais de médio e longo prazo, né? Então, não só para conquistar, mas para provar que fez sentido a doação daquele deputado, daquele senador. Então ele faz um trabalho nessa linha, mas tem gente que faz evento no dia a dia, o cara que faz um leilão de gado, que faz um evento beneficente, que faz um... Isso ainda é uma cultura que existe nas Santas Casas, né? Eu queria que você explicasse para a gente, sim, ó, como que você pensaria para a gente trabalhar nas duas frentes sem trocar a forma como que eu me mostro para o mercado. Assim, eu tenho que atingir a sociedade local da minha cidade pequena, que tem aquela sensibilidade, para assim, ó, me ajuda aqui, porque um dia seu filho vai ficar doente, vai vir aqui no meu pronto-socorro. Ao mesmo tempo que eu tenho que mostrar para um deputado federal, um senador que está lá em Brasília, que eu tenho que ser bem visto, que eu dou credibilidade, que eu dou transparência para os meus números, que eu estou sendo... Eu quero assim, como que eu mostro que eu preciso de dinheiro aqui e mostro lá em cima que eu uso bem o dinheiro que ele me mandou? Como que eu faço isso, entendeu? Tá. Sim. Como que eu apliquei bem esse recurso e como que eu falo ao mesmo tempo por debaixo, estou precisando muito da sua ajuda. Sim. Porque Para não ficar se eu parecendo que falar, está eu estou sobrando precisando muito dinheiro, da né? sua ajuda lá para cima, vai chegar uma hora que o cara fala assim, cara, esse aqui é um saco sem fundo, eu não vou mais ajudar. Uhum. E a gente sabe que o conta-gota aqui da cidade é como se fosse o sereno, né? Também molha, né? Mas o balde lá de cima, às vezes, é o que dá o alento que necessita. Então, como que a gente faz para fazer esse equilíbrio? Acho que você entendeu a pergunta, né? Entendi. Porque, na verdade, é isso mesmo, eu entendo. Às vezes, você está fazendo uma divulgação que chegou uma verba pesada de Brasília, o pessoal da cidade fala, gente, então tá sobrando dinheiro, para que eu vou ficar doando, vou ficar fazendo esforço, para que eu vou naquela churrascada, igual você falou, pastelada de sei lá o quê, sendo que eles estão com grana. É um desafio isso mesmo, Luiz. Na verdade, assim, não são duas coisas, tá? É uma coisa única. Essa construção ela vai ser única, mas você tem que encontrar esse equilíbrio. E, na verdade, na comunicação, isso tem que ser feito de uma maneira que você fica ativando os dois lados o tempo inteiro. Porque se você deixa de... É um jogo isso, né? Se você deixa de comunicar que o deputado X trouxe uma verba para você,
aquele deputado, ele quer voto, vamos ser sinceros. Ele quer aparecer, ele quer que as pessoas saibam que ele trouxe aquela verba para a cidade e tudo mais. E ele merece isso mesmo, tá? Do jeito que é esse jogo político, é uma contrapartida que a gente precisa fazer para eles. Então, essa divulgação precisa acontecer, né? Mas, ao mesmo tempo, essa comunicação de que está vindo uma verba, com essa verba a gente vai ter melhorias, vai ter ampliação, vai ter reforma, vai ter novos leitos, vai ter equipe sei lá o quê, enfim, transformar isso em melhoria, ao invés de apenas o dinheiro, mostrar que a gente está melhorando. Então, ao invés de. É como se o dinheiro fosse o tal do gancho de parede que eu falei, sabe? Ao invés de focar só em cifrões, que vai ter que ser comunicado, não tem como, mas ao invés de colocar o peso maior nisso, colocar o peso maior no benefício que está sendo gerado, porque aí você joga uma sensação positiva para a cidade, de que está ampliando, está melhorando, está ficando cada vez melhor. E aí estimula os cidadãos ali daquela comunidade local a continuarem envolvidos e até falar, nossa, que legal, eles estão melhorando, dá aquela sensação boa de que você está ligado a uma marca que não para de crescer, sabe? Porque também se você fica se conectando com uma marca que parece que ela está estagnada ou está regredindo, dá uma sensação negativa e fica muito mais fácil das pessoas largarem mão se elas acharem que elas estão conectadas com uma marca fraca. Então, mas se elas percebem que a marca está crescendo, está se desenvolvendo e está gerando mais benefício, vai atender mais pessoas, isso gera um estímulo, tá? De uma certa maneira, gera um estímulo. E é uma construção que ela tem que ser feita, você falou muito bem, é dos dois lados, nas duas pontas, né? Seria, informar. Seria mais ou menos assim, ó, pai, me dá um carro, mãe, paga a gasolina? É quase isso. Porque, assim, quando você está falando com o pai e com a mãe, você tem um jeito de você fala com o seu pai de um jeito que até o tom de voz você muda de quando você fala com a sua mãe. Você fala com um carinho diferente, com um jeito diferente. E a mesma lógica. Você vai falar, é quase que a mesma mensagem comunicada de forma diferente, tá? Mas óbvio que a gente está generalizando aqui, tem que ser bem pensado isso, mas o fato não pode deixar de comunicar. Nenhuma das duas coisas. Não pode cair nesse erro de deixar de comunicar as duas coisas, as duas pontas. Tem que informar que está chegando verba, tem que informar, tem que deixar o cara feliz lá para que ele coloque mais ainda no próximo orçamento, de trazer mais ainda. A gente utilizar bem, e na prática, quando a gente está construindo uma marca forte, e essa marca que gera essa sensação de credibilidade e confiança, o próprio político ele vai ficar mais tranquilo de falar, pô, eu sei que eu posso colocar essa verba para lá, direcionar para lá, porque vai ser bem utilizada. E a verba pública ser bem utilizada é uma responsabilidade desse político também, né? E aquilo que a gente falou do início, né? Esse político, ele não tem só hospitais para ele direcionar essa verba. Tem hospitais, tem escolas, tem asfalto, tem sei lá o quê. Então, nesse caso, com o político, a gente compete com muita gente. Então, a gente tem que fazer esse trabalho muito bem feito da construção da marca, né? Eu tô vendo a Simone tá aqui. A Simone trabalha numa empresa que é parceira nossa, que é a Numbers. E a Numbers trabalha com dados. Não sei, acho que você conhece a Numbers também. A Numbers trabalha com dados. E está pensando aqui, né? Para mostrar para fora, vamos supor, para o político, eu mostro para fora, né? Qual o meu impacto na sociedade? O para dentro é resolutividade no dia a dia. Então, para fora, talvez os dados mostrando, ó, qual a minha relevância aqui, quantas pessoas eu atendo, como que eu melhorei meu atendimento. Eu acho que eu vi a Simone que lembrei dessa questão de dados. Eu acho que faz muito sentido mostrar para fora através de números, né? E para dentro você tira a foto do quarto que melhorou, da recepção, da televisão nova, né? Da comida às vezes da comida para acompanhante, alguma coisa assim que é mais sensitivo ali para quem usa, né? Eu acho tipo que isso. é o que você falou, só não pode pensar em não comunicar, né? Só não pode deixar de comunicar para os dois lados. É exatamente isso. Porque, na verdade, assim, quando você está comunicando ali para a comunidade local, você está comunicando que está tendo ampliação e tal, melhor atendimento, etc.
é como se você estivesse agradecendo, a verba veio de Brasília, mas é como se você estivesse agradecendo as pessoas da comunidade por terem viabilizado isso, sabe? E lá para o político, isso que você falou, às vezes os dados, os números, para ele faz muito mais sentido, porque é quase como você mostrasse para ele em relatório, olha quantos votos você está garantindo aqui na nossa cidade. É quase isso que você está informando para ele quando você coloca números, sabe? Quando você quantifica. Então, no caso do político, é quantificar. No caso da sociedade local, da comunidade local, é qualificar. É mostrar a melhoria, o benefício e tudo mais. Mas você tem toda a razão, é por aí mesmo. É o que eu falei das linguagens diferentes, sabe? Encontrar a linguagem que funciona para cada um desses públicos aí que você vai impactar. Tá vendo, Simone? É um artifício comercial, viu? Depois você paga comissão para mim. Viu? Eu Transforme acho que. votos. Aí, tá vendo? Ó, eu acho que o Jacques tinha até perguntado alguma coisa assim para mim. Oi, bom Ele dia, mandou. pessoal. Bom dia. Tá bom, Luiz? Estou ouvindo aqui o que você está falando. Valeu. O Paulo, então, até era a forma de sensibilizar, né? Era uma pergunta que eu tinha aqui, que o Jacques tinha me mandado, que era assim, sensibilizar a sociedade sobre o papel, né? Do setor privado, ou o papel essencial das santas casas dentro do sistema de saúde pública, né? Acho que essa é uma forma também de tratar com a sociedade em si, né? E com os clientes em si de uma instituição. Mostrar aquela questão que eu estava falando da razão de existir, de mostrar, de estar clara a razão de existir, é aquilo que eu comentei. Na área das instituições filantrópicas, hospitais filantrópicos, está tão óbvio isso, mas precisa ser dito. Sabe uma coisa que acontece? É um erro muito comum de nós que estamos mais envolvidos aqui, às vezes, na gestão, na área de marketing, na área de brand, na área de comunicação. Às vezes a gente acha que aquilo que a gente sabe, todo mundo sabe. A gente acha que é tão óbvio que não precisa ser falado. E assim, esse é o pior erro que acontece. Porque a gente que está envolvido aqui no dia a dia da instituição, a gente sabe de tudo, a gente sabe o que está acontecendo, a gente sabe, conhece aquela campanha, conhece aquela arte, conhece aqueles nomes, conhece aqueles números e tal. Mas as pessoas que a gente está impactando, elas são impactadas de vez em quando por um conteúdo ou outro que a gente está colocando. Daí a importância de ter aquela imagem corporativa, né, a identidade sendo construída sempre com a mesma cara, não é engessado. Tem elementos que você pode variar, obviamente, para inovar de uma comunicação para outra. Mas tem alguns elementos que você tem que manter para que a pessoa relembre de comunicações anteriores quando ela vira alguma nova comunicação, e isso vai gerando um efeito cumulativo na cabeça das pessoas. Porque é muito comum isso acontecer. A gente que está aqui envolvido no dia a dia fala, não, isso aqui eu não preciso nem falar mais, porque eu já falei lá no mês passado. Erro, erro. Tem que continuar falando. Tem que continuar falando, tem que ser repetitivo, porque as pessoas são impactadas, nós somos impactados por milhões de informações todo santo dia. Toda marca está querendo chamar nossa atenção, está querendo comprar o nosso tempo, e a gente precisa repetir essas coisas boas que precisam ser ditas, porque é um erro muito comum, tá? Então tem que tomar cuidado com isso aí, porque tem tanta coisa boa para falar, mas tem que ser falado. Não é óbvio. Não ache que é óbvio. Não, é filantrópico, mas ajuda de que maneira a sociedade? Fale de que jeito que ajuda, sabe? Não acha que só porque está escrito que é filantrópico, ou a pessoa acha que é uma santa casa e acha que já é óbvio. Não, não é óbvio. Fale, repita. Repita constantemente. Tanto para o público interno, para eles saberem como que a marca está sendo construída, o porquê, os seus pilares, o DNA da sua marca e etc., como público externo, tá? Seja repetitivo, repita mesmo, o tempo inteiro. É isso. O Antônio está até comentando que é o Antônio Azevedo, um amigo também nosso, que ele já falou isso várias vezes, a gente conversando, né, que o óbvio, o Luiz também já sempre fala isso, o óbvio, né, precisa ser dito, né? Então faz parte, né, de tudo, né? Tanto de gestão, né, tanto do tema que a gente trata hoje, então faz parte. O Antônio Azevedo fez uma pergunta aqui também, não, ele fez três, mas acho que dá para encaixar aí. E o Antônio, quando entra aqui, hoje ele está com a câmera fechada, provavelmente está na correria aí, mas o Antônio Azevedo, ele pergunta assim, ó, são três perguntas, ao Paulo. Ó. Quais são as estratégias que a instituição deve fazer quando ocorre um fato negativo, com repercussão em mídia? O que deve ser observado internamente com os gestores e os colaboradores para melhoria de processo? São quatro, na verdade. A entidade deve ter um porta-voz? Da terceira, né?
E de que forma os esse porta-voz, ou os portas-vozes, né, devem ser escolhidos e como essa ação junto ao mercado contribui para o brand? Ótimo. Só essas questões aí já dava mais uma palestra dessa aí, tá? Mas assim, olha, essa questão de gestão de crise, né? Toda marca está suscetível à crise, toda marca vai ter crise, já teve, vai continuar tendo, inevitável, tá? Isso é realidade, a gente realmente tem que pensar nisso, tem que se preparar para isso. Como que a gente trabalha isso? Primeiro, assim, óbvio que muitas vezes algumas das instituições de vocês aí têm lá assessoria de imprensa, que vai fazer um trabalho importantíssimo de como, muitas vezes, rebater uma notícia, neutralizar aquela notícia ou amplificar uma notícia que interesse para vocês, tá? Então, a assessoria de imprensa, muitas vezes, pode ser o ponto inicial para fazer esse trabalho. Mas quando a gente fala aqui de marketing, comunicação, branding, primeiro, assim, na lógica do branding, tá? Que a importância de que essas crises, elas sirvam como aprendizado e que fique a sensação na cabeça das pessoas de que, beleza, aconteceu um problema, mas a instituição tratou do jeito certo, tem a minha confiança e não vou perder minha confiança só porque aconteceu algum problema, tá? Isso para o branding é o que é o necessário, é o que é o ideal. Que a gente gere, o jeito que foi tratada aquela crise gerou uma sensação positiva, porque assim, todo mundo sabe que pode acontecer uma crise, mas quando aconteceu, aquela instituição tratou de tal maneira que para mim soou muito bem, foi muito positiva, resolveram, botaram a cara a tapa, sei lá, enfim, tem N maneiras aí de como tratar isso aí, tá? Porque Mas pode... ô Oi, Paulo, desculpa, mas assim, imagina. você acha que assim, quanto mais explicar é pior, porque de repente é isso, o que trata essa primeira pergunta, né? Porque de repente Uhum. você vai entrando né? Ô, Lucas, assim, o primeiro passo que a gente tem como uma lógica não assopre essa fogueira. Se tem uma fogueirinha ali e você vê que a fogueirinha está apagando, não vai inventar de falar sobre aquilo, deixa morrer rapidinho, tá? Não estou dizendo que você vai dizer que não aconteceu, mas é realmente tratar com discrição, às vezes tratar só com a pessoa que foi envolvida, não colocar na sua mídia social um informe para toda a população de sei lá o quê. Isso pode ser um erro. Quando a coisa ainda está muito localizada, pouca gente está sabendo, e aí, às vezes, se você simplesmente se você não fizer nada, em 1, 2 dias, apagou. E aí você não precisa tratar do jeito que você ia tratar com uma gestão de crise mais pesada, tá? Mas é óbvio que quando a coisa saiu do controle, todo mundo está falando, tá todo mundo envolvido, a imprensa está no seu pé, e tudo isso está acontecendo, deu ruim em geral, a postura é outra. Você não pode dizer que a coisa não aconteceu. Você não pode sumir, você não pode se omitir. Você não pode, a imprensa está te procurando e você simplesmente não responde. Então, porque isso vai gerar uma sensação negativa. Tá? Então, os dois casos é questão de percepção que eu falei para você. Naquele caso que a fogueira está apagando, se você fizer alguma coisa, você vai gerar uma sensação de atingir mais pessoas que nem estavam sabendo daquilo. Então é melhor deixar morrer sozinho. Mas no outro lado, se tem muita gente já envolvida sabendo, você não tem como ficar fora dessa discussão e tem que colocar o seu ponto de vista, tem que se posicionar, tem que falar a respeito. E com isso você vai mostrar que está resolvendo o problema e vai gerar sensações positivas. É óbvio que você não vai gerar 100% de sensações positivas, óbvio. Mas essa lógica de tem que entender quando você entra para fazer alguma coisa e quando você simplesmente deixa morrer aquele assunto. A questão dos porta-vozes que ele citou é muito interessante também. Muitas vezes a gente vai trabalhando o brand, até eu citei em alguma parte aqui da apresentação, onde o ideal é que o branding vá ajudando a gerar essa sensação tão positiva para a marca que a gente vai criando advogados. Sem a gente precisar falar alguma coisa, entra alguém ali no Instagram e fala, não, mas isso foi, o erro foi da pessoa, porque eu sempre fui super bem atendido. Ah, não, isso aí aconteceu só uma vez, sei lá o quê. Então, as próprias pessoas que fazem parte ali daquela comunidade no Instagram, digamos assim, ou no WhatsApp, ou seja lá onde for, nos ajudarem e serem o nosso porta-voz. Isso é o ideal. A gente fazer essa construção de longo prazo para que essas pessoas gerem tanta confiança na gente, tanta sensação de profissionalismo, que quando alguma coisa der ruim, eles mesmos nos ajudem a falar e às vezes a gente nem precisa falar nada, tá? Então isso pode acontecer também.
mas é óbvio que a gente tem que ir estimulando esses porta-vozes, né? E isso a gente faz no dia a dia, gerando essa sensação de credibilidade, profissionalismo e tudo mais. O que ele citou também sobre processos, na verdade, tem processos que são específicos de uma situação como essa, né? Tem ali um checklist, tem um beabá de como atuar quando alguma coisa deu errado, né? E as instituições vão aprendendo a fazer isso, né? Isso ao longo do tempo. Pô, já aconteceu de novo isso aqui? Ah, mas como que a gente agiu da outra maneira? Agiu daquele jeito. Funcionou bem? Sim. Então vamos repetir o mesmo processo. Ah, não funcionou bem. Temos que mudar alguma coisa? Melhora o processo. Transforma isso em novo checklist. Transforma em um novo processo, sabe? Mas tem que ficar documentado. Isso tudo tem que pensar que às vezes a pessoa que vai estar atuando na frente dessa gestão de crise não é mais a mesma pessoa que atuou há 1 ano, 2 anos, 3 anos atrás. Então tem que estar tudo documentado para que haja uma linha de raciocínio para ser seguida, tá? E isso é processo, é ter um método de como atuar em cada uma dessas situações aí que foge do controle muitas vezes, né? Bom, é isso. O Vinícius, eu não sei se você consegue abrir o microfone, eu vi que uma movimentação pelo menos na câmera aqui, não teve câmera, mas ficou preto aqui, mas eu vou falar aqui o que o Vinícius mandou. Aí, isso aí, Vinícius, se você quiser poder abrir a câmera e falar, se você não puder, tudo bem. Eu leio a sua pergunta, que você fez uma pergunta aqui, né? Não, dá para falar. Bom dia para todo mundo. Olá. Eu vou só abrir mesmo uma pergunta. Eu quero saber, assim, quando os colaboradores da instituição, eles não estão conectados com a instituição em si, quando não abraçam a instituição, os seus valores, né? Quais são as principais ações que a gente deve realizar para garantir que a mudança comece, como vocês falaram no início, comece de dentro para fora, né? Aí eu coloquei alguns exemplos para ver se isso, né, realmente é uma dessas ações, como, por exemplo, impressos pelos corredores, utilizando frases impactantes, frases que remetam aos valores da empresa, né, se oferecer participação desses colaboradores nas decisões da gestão do hospital. Quais ações que a gente pode estar trabalhando aí para a gente poder fazer essa mudança mesmo de dentro para fora? Legal, Vinícius. Olha só, eu acho que tem 2 momentos aí que a gente pode pensar nessa resposta para você. Primeiro é quando vai ser instituído essa visão da marca naquele momento, onde você já tem a equipe, já tem todo mundo lá. Então você já tem a cultura da empresa está instituída e você vai fazer alguma mudança da marca, vai ter uma mudança de posicionamento, vai ter um rebranding que a gente fala, enfim, algo que você vai criar regras a partir daquele momento, sendo que a equipe já está lá. E a equipe já está lá, cada um com a sua cabeça, cada um com a sua cultura, e não estão alinhadas com a marca ainda, porque não houve esse alinhamento de marca prévio ainda, tá? Então, quando isso acontece, é uma mudança, é uma gestão de mudança. E gestão de mudança tem processo para isso, tem formas de você fazer isso. Tem etapas. Se não me engano, inclusive, são... A última vez que eu desenvolvi um projeto específico, acho que são 8 etapas de gestão de mudança que você faz para fazer isso acontecer. Então, são 4 antes e 4 depois da questão da comunicação aí, tá? Então, enfim, são etapas que você tem que fazer para que essas pessoas que já estão ali na equipe sejam impactadas e comecem a remar junto com a diretoria, tá? Então, isso é um ponto. E nesse caso, tudo isso que você falou é válido. Primeiro, assim, tem que ser comunicado, as pessoas têm que entender. Antes de você comunicar, inclusive, você tem que sensibilizar. Aí entra nas etapas da gestão de mudança. Eu não vou detalhar todas, mas assim, as pessoas têm que realmente sentir que faz sentido essa mudança. Eles têm que entender para que serve essa mudança, senão eles não vão remar a favor. Eles vão remar contra, na verdade. É o que mais acontece, tá? Então, ela tem que estar sensibilizada. A partir de algumas outras etapas, você tem que comunicar claramente o que é feito, por que está sendo feito. A partir daí, você tem que estimular de uma maneira que eles se sintam pais da criança e eles também estão participando ativamente daquilo e eles se sentiram ouvidos e a mudança está acontecendo porque eles estão ajudando a fazer essa mudança. Enfim, tem algumas etapas aí, tá? Mas isso é quando você está fazendo uma mudança com uma equipe que já existe, tá? E essa marca está sendo
construída naquele momento. Essa visão da marca, do brand, do posicionamento está sendo construído com uma equipe que já existia. Isso é um ponto. Segundo ponto, Vinícius, é quando a marca já tem esse posicionamento, já tem uma visão, já tem esse branding sendo construído. O que tem que acontecer? Aquilo que eu falei, eu insisti bastante nisso. Branding não é só marketing, envolve todas as áreas. E envolve, talvez, uma das áreas que é mais sensível é a gestão de pessoas, é RH. E o branding tem que ser feito de uma maneira que essa construção da marca, ela tem que impactar as pessoas que você está atraindo para vagas. Você tem que fazer de uma maneira que o seu recrutamento e seleção, o processo de recrutamento e seleção, tem que ficar muito claro qual é a visão da marca, como que a sua marca está posicionada, porque com isso acontece uma mágica. Você vai atrair pessoas que se conectam com esse propósito da marca. Quando você divulga, quando você ainda está na fase de recrutamento e seleção, você vai trazer pessoas para o seu time que concordam com aquele posicionamento, sem você precisar fazer uma gestão de mudança. Simplesmente as pessoas vão se conectando, vão entrando no seu time, vão complementando o seu time, vão aumentando o seu time e somando, porque não teve a necessidade de ter uma gestão de mudança. Percebe o que eu quis dizer? São dois momentos. O momento que você vai comunicar um posicionamento novo para a equipe que já existe, que já tem uma cultura implantada ali, é realmente o que você falou, tudo isso faz sentido, mas antes da comunicação tem algumas etapas prévias. Você tem que sensibilizar, muitas vezes você tem que falar com um a um, fazer com que ele sinta a importância daquilo e tal, até você chegar na parte da comunicação e tudo aquilo que eu falei depois, né? De mostrar o que ele vai ganhar com isso, por que é bom para a empresa, por que vale a pena ele gastar o tempo dele para aprender um processo novo que vai mudar e tal. Então, tudo isso é a parte mais difícil, na verdade, eu acredito que é essa, de mudança de uma cultura que já existe, tá? Mas tudo isso tem processos, tem métodos também, tá? De como você fazer nessa situação, onde a equipe já está lá, ou você ir montando uma equipe que vá somando naquele posicionamento seu que já existe aí, que é o ideal, né? Ao longo do tempo você tem esse posicionamento e você vai trazendo cada vez mais pessoas que se conectam com aquela visão e com aquele propósito. Era mais ou menos isso, Vinícius? Beleza. Era isso. Mais alguém? Quando eu falo mais alguém, a Luiz na hora já abre o microfone aqui, já veio desmutar. Não, Ele está tudo se bom. coçando ali para falar. Não, é que eu fiquei pensando na pergunta do Vinícius, na resposta do Paulo, né? E lembrando de como que é formada a diretoria das instituições. A maioria por senhores heptogenários, que pela prática a mudança é muito difícil acontecer, né? É um desafio gigante. Fazer esse tipo de mudança, Normalmente, dependendo de quem já está hermético para mudanças, é muito difícil. É a mudança cultural em quem... já vem enraizado, né? É. Mas eu acho assim, ô Paulo, eu acho que o segredo, e eu concordo com você que tem alguns assuntos que mereceria outro dia, né? Por exemplo, essa questão que o Antônio colocou sobre gerenciamento de crise, né? É uma coisa que frequentemente impacta o pessoal. Eu já peguei caso, tem cliente nosso que já teve justa causa de funcionário que emitiu uma opinião que era contrária à opinião da entidade, numa rede social, fora do ambiente de trabalho. Então, olha onde chega, né? Olha onde Sim. chega. Então, e hoje é muito rápido a rede social. Mas eu acho que, na medida do possível, a gente tem que pensar o seguinte: tem nós, prestadores, né? Você, nós, né? Também, alguns outros que estão aqui, que são prestadores de serviço para a entidade, pensar em facilitar para eles. Assim, não transferir toda forma de pensamento, mas tentar desdobrar em ações práticas ou ações menores, tarefas menores que vão culminar no objetivo maior. Entendeu? Tipo, pensar, eu preciso fazer essa migração da cultura.
Isso, beleza. O óbvio precisa ser dito, tudo isso aqui só. Agora, assim, ó, vamos primeiro fazer uma integração da equipe, vamos primeiro revisitar nossa missão, vamos primeiro fazer todo mundo entender o nosso propósito, e aí vai escalando, sabe? Vamos fazer ações que transmitam essa situação. Então, eu complementando a sua resposta, se fosse eu no papel de um agente desse dentro de uma instituição, eu ia fazer um plano de médio e longo prazo e fatiar ele em dias. Fatiar ele em dias de construção, sabendo que nem um dia eu vou atingir 100% daquilo que eu quis, mas numa semana eu já atingo 75%, no mês eu atingo. Então, sempre eu vou caminhando, sabe? Então, é uma coisa que eu sempre tive comigo, assim, se eu tiver um objetivo longo, toda vez que eu tiver uma dúvida no meio do trajeto, eu tenho uma pergunta que vai fazer eu tomar uma decisão, que é aquela: isso me afasta ou me aproxima do meu objetivo final? Então, isso acho que serve para tudo, seja para uma parte financeira, seja para parte de marketing, estratégia, branding. Se a gente tiver uma ideia a longo prazo, fatiar em pequenos e toda vez remeter, na hora de tomar a decisão, se eu faço isso ou aquilo, se eu vou para A ou B, esquerda ou direita, pergunto: isso me afasta ou me aproxima daquele que é meu objetivo final? Faz sentido isso? Faz total sentido, Luiz. Tem muita coisa que você está falando. Eu estava até lembrando, eu estava procurando aqui, eu não encontrei para falar para vocês quem que é o autor, mas tem um livro, Liderando Mudanças. Fica aí, Liderando Mudanças. Recomendo muito, porque tudo isso que a gente está falando, eu tenho vários outros aqui que são de cultura e tal, mas esse momento de transformação, ele exige uma visão que muitas vezes a gente acha que é fácil, a gente acha que sabe fazer essas mudanças aí. E tem uma metodologia, tem uma maneira de fazer, tem uns passos ali. Se a gente segue, a gente vai passar por tudo isso que você está falando, Luiz, da maneira que você está estruturando, alinhavando essa mudança para fazer com que ela tenha. E você só passa para a etapa da frente depois que realmente concluiu o anterior, tá? Porque muitas vezes acontece esse erro de você começar. Ah, não, isso aqui tudo eu acho que não precisa fazer, não. Vamos começar pela parte aqui de, sei lá, da comunicação. E aí são os erros que acontecem, porque aquela comunicação, as pessoas vão sorrir para você e falar, claro, vamos mudar sim. E eles vão agir contra, eles vão minar a sua resistência, ou vão até fingir que mudaram, mas na primeira oportunidade eles vão voltar para como era antes, ou de repente o novo diretor que entrar nem vai lembrar da mudança e já vai mudar de novo. Enfim, então tem um processo para você realmente transformar a cultura, assim, sabe? Mas é mudança. E liderando mudanças é uma dica que eu dou para vocês de um livro muito legal que fala sobre isso, assim, especificamente desse processo aí de transformação cultural que as empresas inevitavelmente têm que passar em graus maiores ou menores, mas é muito comum passar em muitas vezes aí ao longo do ano, inclusive, de instituir novos processos, sabe aquela coisa? Ou uma pessoa nova que entrou no time, tudo isso é uma mudança. E você vai ter pessoas ali dentro do time que vão dizer que não, mas estão remando contra de alguma maneira, eles estão querendo voltar para o status quo, sabe? E aí se você tiver essa habilidade de como conduzir, você vai minimizar os riscos aí, vai fazer essa transição mais suave. Show de bola. Bom, eu acho que é isso. Se tiver alguém mais alguma pergunta, eu tenho certeza que a gente consegue ainda trocar, viu, Paulo? A gente consegue ainda mais alguns temas aí trazer para cá. Essa parte de liderança, talvez a gente consiga encaixar algumas coisas trazendo para dentro disso, né? Para dentro da empresa, para dentro da marca, assim, Legal. mais de alguns pontos que a gente pode percorrer aí, Sem né? dúvida. E aí, assim, a gente pode marcar alguns outros encontros. Eu vou pedir para quem possa, quem pode, na verdade, quem abrir a câmera aí, para a gente tirar aquela nossa foto final. Eu tô vendo o Jackson, o Cleverson tá com a gente já faz um tempinho aí com a câmera aberta. E eu vejo o Cleverson com a câmera aberta, não consigo parar de olhar para ele, né? O Cleverson sempre gentil com a gente aqui, tá sempre acompanhando. O Cleverson é um amigo nosso, eu tô brincando com ele aqui, mas faz parte do nosso grupo. Cleverson tá hoje mesmo, tá bem parecido com o Luiz ali. Não sei se eles estão perto um do outro, se eles vão no mesmo. É que de quarta-feira a gente tem essa roupa para vir no Ah, escritório. é? É.
Além do Quarta-feira é de Fla-Flu, cinza, entendeu? Ó, ele não Quarta-feira é de fala, viu? cinza. É de cinza, ele não fala. O Cleverson ele não fala, Ele não é fala tímido muito, também. ele é tímido, então por isso que ele tá quietinho. Hoje aqui não abriu, Ô, não ô, falou Paulo, comigo você ainda. não deixou os seus contatos no chat. no chat, já deixo já aqui. Ô, Paulo, já aproveitando, porque Ah, já me mandaram mensagem perguntando. O Vinícius mandou aqui, viu, Paulo? Ó, liderança, mudanças, John. Ele tá John perguntando se é isso. Cotter. John Cotter. Isso aí, então Ah, é fechou, é isso aí isso mesmo. mesmo. Agora você falou do John, lembrei do resto. É isso aí. Valeu, Vinícius. Foi isso mesmo. Tá aí, então já o Vinícius já nos ajudou aqui com o livro. Quem puder abrir a câmera, vamos abrir aqui. Vou fazer a nossa fotinha final. Vocês procurem a gente lá. A gente está sempre nos nossos contatos. Azevedo Capacita, procurem lá. Instagram, LinkedIn, Facebook, lá no YouTube. O Luiz me deu uma meta. Eu não faço parte, ó, não faço parte do marketing, do brand, nem do comercial, tá? Mas ele me deu uma meta, e não vendas, não vendo. Então ele deu uma meta que eu preciso ter 1.000 pessoas ali, ainda nesse acabando o mês. 1.000 pessoas lá no LinkedIn, desculpa, lá no YouTube. Então a gente está com quase 800 pessoas. Acessem o YouTube, youtube.com, procura lá, Azevedo Capacita, só tem a gente. Vai lá, só se inscreve lá, não, lembrando que eu não sou youtuber, mas tá lá, coloquem lá. E eu tive essa meta. Ele mandou que para mim a meta é 1.000 inscritos lá no YouTube. Então, E se por você favor. atingir 1.000, você vai fazer uma dancinha no TikTok, né? Eu e você juntos, vamos lá junto. Vamos ver. Se vocês quiserem ver, não sei se vai ser bom isso não. De repente vai tirar, viu? O like lá, viu, Luiz? Unfollow. É. Bom, o Paulo deixou aqui o contato. Eu vou fazer essa fotinha. Eu tô vendo essa a Sábita Pinheiro ou Sabita, mas essa acho que é Sábita, né? Sábita Tá. Pinheiro, a Silvia. Tem gerente de atendimento. Eu não lembro se você já comentou com a gente, eu acho que já, mas não lembro o nome que está aqui no contato, que falou aqui no chat, o Jackson, o Clemerson e o Paulo. Vamos fazer essa fotinha aqui junto com a gente? 1, 2, 3. E vou deixar todo mundo bonito, viu? Foi. Fechou. Bom, Paulo, mais uma vez obrigado, né, por estar com a gente quase 2 horas, 1 hora e 40 minutos aí nessa quarta-feira. O Paulo já deixou todos os contatos dele aqui. Também o que eu ia falar, acabei não falando aqui, mas é o a disponibilização dessa apresentação. E se puder, né, deixar com a gente também, para a gente compartilhar lá no nosso grupo do WhatsApp. Grupo, quem não faz parte aqui ainda, quem puder entrar e fazer parte, é fechado, não tem bom dia, boa tarde, boa noite. Já deixei aqui o link já dentro, se vocês rolarem para cima aí, mas vou mandar mais uma vez. É um grupo fechado, assim como o Paulo deixou o dele, a gente vai compartilhar junto lá com esse grupo falando aí do brand. Tem o nosso grupo da Azevedo Capacita específico para os nossos webinários. Deixei o link aí para vocês entrarem. Mas também dentro das nossas redes sociais tem também todo tem o QR Code e tem os links lá. Paulo, obrigado mais uma vez por estar com a gente. Agradeço em nome da Azevedo Capacita, e o Luiz está por aqui também, né? Agradecendo já. Mas vou deixar que você finalize com a gente aí. Legal. Eu que agradeço, Lucas. Obrigado, Luiz. Obrigado pelo espaço. Obrigado pela atenção de todos. E é sempre um prazer, né? Compartilhar um pouquinho aí. Eu acho que a gente está, num certo sentido, ajudando também, fazendo a nossa contribuição aí para a sociedade ficar cada vez melhor, né? Obrigado, gente. Valeu. Valeu, pessoal. Ótima semana aí. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Abraços. Abraço.